Salvador. Salvador, uma tropa, não é banda, é tropa. A pastora aqui está me corrigindo, não é banda, é tropa. Uma tropa de elite do reino do Senhor Jesus Cristo, diretamente da CID, Comunidade de Deus do Salvador, a pastora Mariana. Muito bom ter vocês aqui, as meninas, por favor, fiquem de pé. Evana, a Ellen, a Dona Dalma, a Elizabeth, levanta a mão aí, Elizabeth. A Elizabeth é bolivariana, diretamente de Santa Cruz de La Serra para o Brasil. A garota que está do lado dela é muito mais brasileira, boliviana, essa é a Ivana. Já está no Brasil há alguns anos. Dona Graça, levanta a mão aí, Dona Graça. E a mãe de Maiara, levanta a mão aí, Maiara. Maiara está indo, agora no final desse mês, ela está indo sondar no campo missionário em terras bem longínquas. Ela vai atravessar o Atlântico e vai para Moçambique. Vai ser missionária, vai sondar a terra ali. Possivelmente eu creio que vai. E a Dona Gata pode esquecer que ela não volta mais. Viu, Dona Gata? Esquece que não volta mais não. Sejam bem-vindas, bem? Para nós é um prazer ter vocês aqui, em nome de Jesus. Fiquem à vontade, eu já sei que vocês estão, que a casa é do nosso Pai. Sejam bem-vindas. E tem também lá de, pode ser falado, lá de Campinas, a igreja do pastor Nicolas. Nós temos aí 3 escoteiras, né? Mulheres fortes, valorosas. Fica de pé, Ellen. Ellen, filha do pastor Nicolas, seja bem-vinda. A Cida e a Paula. São 3 mulheres abençoadas que querem receber mais do Senhor. Sejam bem-vindas, amém? Mas vem com o povo de Cristo, é uma honra receber vocês. Amém, querida? Tem alguém aí que é de fora, sem ser da Maraí, de uma outra denominação, para que a gente possa se abençoar? Pois não, porque vai falando. Isabel, seja bem-vinda. Da onde você é? Americana? Seja bem-vinda. Amém? Tem mais alguém? Marli? E a família? Sejam bem-vindas. Está em casa já. Quem mais? Ali do lado, nós temos. Opa, você tem uma Paulo estando aqui. Seja bem-vinda. Como é o nome dela? Albina. Albina, seja bem-vinda, dona Albina. É uma honra recebê-la. Tem mais alguém? Estamos em casa, amém? Estamos a casa, estamos amontoados, estamos aqui. Amém? Pessoal lá do Santa Bárbara do Oeste veio com a pastora Tati. E sobre a minha apresentar a você, né? A criatura abençoada do nosso Pai. Eu também que você é meio baixinha. Na época que ela era pequenininha, eu chamava ela de baixinha. Eu disse baixinha porque ela era pequenininha, meu irmão. Ela só tinha acho que 8 aninhos, né? Naquela época, né? Só que ela cresceu muito e eu não. Eu sou baixinha, né? Uma ideia para nós, como uma mulher, olhar para a vida da casa, saber o que é que Deus tem feito na vida dela e na vida do povo, tem sido muito gratuito. É para quem viu essa menina com 8 anos, de onde ela veio, as muitas probabilidades que a Tatiane tinha para não ser absolutamente ninguém neste mundo. Olhar para a vida dela hoje, saber que ela é esposa, mãe, pastora, serva de Deus Altíssimo, uma mulher que tem um coração de servir ao Senhor, fruto de um milagre na cruz, fruto de uma restauração. Daquilo tudo que a pastora Madalena compartilhou da vida dela, a Tati tem vivido isso na vida dela também, nós temos presenciado isso. Em 1989, quando nós começamos a Igreja Batista Emanuel em Nova Odessa, nós começamos na casa da mãe dela, Mansalete, que está aqui. Naquela época ela era apenas uma menina. Trabalho da Igreja Emanuel. Começou na casa dela, escola bíblica dominical, estudo bíblico nos lares. Foi assim que nasceu a Igreja Batista Emanuel. Por isso, tem uma coisa que eu acredito, é no discipulado. E tem uma coisa que eu acredito, é no investimento em criança. Porque a gente tinha uma escola bíblica muito forte ali naquela época com crianças. O nosso carro-chefe, na realidade, era o discipulado com os adultos e o trabalho com a criança. E essa atitude disso, né? A Salete
é fruto disso. Eu me lembro do dia que eles aceitaram Jesus, a igreja Batista Bela Vista. Já no domingo seguinte, eu e Fernandinho, que é esposo da Mara, batemos na casa dele. Eu não estamos meditadores. Algum tempo depois, a resposta chegou a nós e nós foi esse crente só deixa, foi dentro da palavra de Deus. E como fruto disso, amado, fruto desse sustento, fruto desse trabalho, a gente entender o que você é resgatado. Você não desiste das vidas. Então, eu tenho certeza que o Senhor vai falar ao meu e ao seu coração através de alguém. E não tem conhecido a Deus porque alguém falou, mas porque tem experimentado desse milagre, desse amor e dessa graça. Amém? Obrigado, Senhor, pela vida da tarde. Nós queremos abençoar. Queremos declarar que a unção do Senhor que está nela chegará aos nossos corações de uma maneira que será estabelecido os propósitos do Senhor tem na nossa vida através dessa ministração. A sua filha está guardada debaixo do sangue do Cordeiro. Nós te louvamos por isso. Em nome de Jesus. Ficar por último, né? Não tem longe. Tanta unção de mulheres de Deus, né? Mas eu sei que Deus tem um pouquinho mais. Então, eu estava chamando a pastora Cássia, a pastora Carolina, deu mais uma confirmadinha ali, né? Naquilo que Deus ainda tem que fazer no dia de hoje. Estava ali, senti algo e eu disse assim, pastora Cássia, eu estou me levando a mudar algumas coisas, né? É de Deus. E a pastora Carolina estava testificando. Mas como a Esther já disse, eu sou professora da comunidade Monte Grade lá em Santa Bárbara do Oeste. Eu quero que as minhas valentes, né, da minha própria valente, que quiser também, minha própria valente, vieram comigo, os evangelistas lá, eu conheci das valentes lá da cidade nova, né? Eu venci a vida delas. Dentro delas tem aqui da foto aqui minha mãe, essa loirona é a minha cunhada. O pastor Kenny estará aqui na Maranhão também, à noite, mostrando meu esposo. Então, se você puder voltar, teremos um tudo abençoado ainda aqui na Maranhão, né? Amém. O estar aqui, o homem de Deus que Deus deu para mim. Amém. Fez parte da restauração de Deus na minha vida, né? E fez parte direitinho, né? Viu? Veio Lemão, Loiro, Príncipe, não é para qualquer um, tá vendo? Hora que dá certo, viu, mãe? Glória a Deus. Eu tenho sido muito generoso, muito bondoso para com você, né? Graças a Deus de Deus. Então nós já falamos hoje um pouquinho sobre cura, sobre restauração e vamos falar um pouquinho sobre quebrantamento agora. Eu estava orando, pedindo a Deus uma direção, há tantas formas de nós nos quebrantarmos, mas o dia a dia de hoje é tão difícil nós nos quebrantarmos, não é verdade? Porque a correria do dia a dia faz a gente não parar. Eu costumo dizer que a gente manda e-mail para o céu, né? Você está dirigindo, Deus, abençoa aquilo, né? Você está lá limpando uma casa, Deus, mas o parar para se quebrantar diante de Deus, às vezes se torna um tanto quanto difícil e nós somos roubados nisso, facilmente, né? Com a rotina do dia a dia, com aquilo que nós temos durante o nosso cotidiano, nós somos facilmente roubados nesse tempo para chegar ao quebrantamento. Porque o quebrantamento exige um esforço nosso, pessoal. Não existe esforço de Deus. Porque Jesus já pagou esse preço maravilhoso que a pastora Cássia disse por agora nós. Né? Jesus já teve esse preço por nós que não tem preço. A salvação nos foi dada de graça. Mas além da salvação, há conquista maiores. Há algo mais que Deus quer para nós. Além da salvação. E isso é através do quebrantamento. Que nós que conquistamos. Né? Nós estamos muito acostumados a fazer uma comidinha rápida, comprar uma coisa rápida, né? Aí eu falo assim, é tudo drive-thru, né? Passa lá, pega. E às vezes com Deus a gente pensa que é assim. Eu orei, eu pedi, eu quero agora. Não é assim? Só comigo aconteceu isso. Não é verdade? Eu orei, Jesus, agora eu quero. Ai, o Senhor não me responde, eu começo a namorar. Em vez de eu entrar no quebrantamento, na conquista, ser uma valente de Deus e ir ali perseverar, eu já começo a murmurar, porque eu quero aquilo agora. Mas em Lucas 18:8, a Bíblia nos diz assim, que Jesus deixou um alerta para nós, diz assim, contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura
sobre a fé na terra, o que nós podemos responder? Estamos vivendo esses dias. Eu creio que a volta de Jesus está por vir. Você crê? Amém. Amém? E o que nós diremos quando o Filho do Homem voltar? Achará fé em nossos corações? Achará perseverança? Achará força de vontade? Achará determinação? Achará firmeza em nós? O que dirá quando o Filho do Homem voltar? Se nós estamos preocupados com tantas coisas, somos mulheres, né, da atualidade, aquelas mulheres que lava, passa, cozinha, do marido, do filho, trabalha fora, cuida da igreja, do ministério, mais um pouco, não é? E onde estaremos nessa nossa correria, nesse nosso cotidiano, quando o Filho do Homem vir? Será que estaremos com o nosso coração quebrantado? Aguardando? Se você está curado, se você está restaurado, mas Deus quer algo mais de você. Ele quer que você alcance um nível maior, um nível mais elevado em Deus. Porque Ele tem mais para derramar. Mas para Ele derramar, há uma busca maior, nisso. E eu queria falar de duas mulheres que a Bíblia nos dá esse exemplo. E uma delas nós vamos encontrar em Marcos 5, 24. Marcos 5, desculpa, 25 até o 34. Marcos 5, do 25 até o 34. Diz assim: aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Muito padecera a mão de vários médicos, tendo despedido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe as vestes, porque dizia: se eu apenas me tocar as vestes, ficarei curado. E logo se estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curado do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou as vestes? Respondeu os seus discípulos. Veio a multidão de perto e diz: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isso. Então a mulher, atemorizada e tremendo do que nela operava, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fique livre do teu mal. Será que quando o Filho do Homem vier à terra, ele vai encontrar essa fé em mim e em você? Será que ele vai encontrar essa fé em nós? Quantos desejam alcançar o favor de Deus sobre as nossas vidas? Sair daqui alcançando a graça e o favor de Deus. Eu quero, você quer? Nós podemos ver uma determinação nessa mulher. Ela não olhou dificuldades. Nós, como mulheres, podemos ver que naquele momento, a mulher naquela época, ela não tinha tanto valor perante a sociedade para se expor, para conversar, não era assim? Imagina aquela multidão ali com Jesus, ela ouviu falar de Jesus e ela estava, de repente, aquele fluxo, vamos imaginar que ele estava tão constante, que ele poderia estar vazando a ponto de mostrar aquilo, e ser a impureza dela ser uma vergonha. Até ela chegar, ela não saberia o tempo que ela gastaria até chegar até Jesus. Ela não saberia como seria. Então, como mulher, ela não visou essa dificuldade de se locomover, ela poderia estar fraca. Sim, às vezes quando fica muito tempo aí, a menstruação durante o mês dá uma fraqueza. Imagina o fluxo terrível, bastante. Imagina aquela mulher que era fraca, fraqueza. Da onde ela tirou força? Aquela fraqueza dela para ir até Jesus, para tocar em Jesus. Da onde ela tirou tanta força assim? Ela não viu essa dificuldade, tantas outras dificuldades que poderia ter naquela época para uma mulher se aproximar de um homem, ainda mais de Jesus, que a multidão toda estava atrás dele. E ela não viu essa dificuldade. E muitas vezes, quantas vezes nós não temos uma determinação de levar os nossos problemas para Jesus? Porque às vezes a gente pensa: Jesus já sabe, Deus já sabe o que passa no meu coração. E aí, em vez de eu ir apresentar perante o mestre, perante Jesus, a minha dificuldade, o meu problema, eu escolho murmurar mediante as dificuldades.
E a murmuração abre uma porta de entrada para Satanás vir me roubar e me impedir de tocar nas vestes de Jesus. Então, qual tem sido a sua postura hoje? Segunda coisa que me chamou a atenção nessa mulher foi a esperança. Porque ela disse que ela perdeu tudo. Tudo que ela tinha. Tudo é tudo mesmo. Né? Financeiramente, moralmente, emocionalmente. Ela perdeu tudo. Ela estava totalmente abalada, desestruturada. Ela havia perdido. E aí eu pergunto, como anda a tua esperança hoje? O que você recebeu no dia de hoje? O que você vai fazer? Te deu esperança para algo? Como anda a tua esperança? Aquela mulher não desistiu. Talvez você está aqui, você tem tantos problemas dessa porta para fora, que você fala, pastora, eu quero sair daqui, tudo volta. E o que eu faço? Mas aquela mulher perdeu tudo e ela não teve esperança. Outra coisa que me chamou nela a atenção foi a força de vontade. Porque imagina que ela estava fraca, fisicamente falando, e emocionalmente também. Ela estava fraca nos dois sentidos. Ela tinha perdido tudo que tinha, ela não tinha razão nenhuma, era mais uma tentativa. Vai saber quem é esse Jesus? Vocês estão falando que cura, mas vai saber se cura mesmo? Já fiz os melhores médicos, gastei todo o meu dinheiro, tudo que eu tinha. Agora, será que vale a pena esse esforço? Mas ela não se importou com o que os outros iam dizer. Ela foi, ela nem se preocupou que seria humilhante para ela estar naquela situação, com aquele fluxo fraca. Ela não se preocupou com o que os outros iam dizer, mas ela foi. Ela foi até Jesus. E aí eu pergunto, como anda a sua força de vontade? Será que realmente você quer sair da zona de conforto do seu cotidiano e atrair a presença de Jesus, tocar em Jesus, para que dele saia a virtude e favor da sua vida? Como está a sua força de vontade, a sua disposição para isso? Algo também muito interessante nessa mulher foi a perseverança. Ela perseverou, ela não desistiu. Mesmo sem força, pobre de espírito, pobre financeiramente, ela não desistiu. Ela perseverou. Ela falou assim, um dia eu vou ser curada. Se estão dizendo que há um Jesus aí, é Messias que cura, eu vou lá dentro. Ela não desistiu. Ela não entregou os pontos, vamos dizer assim, né? Muitas vezes a gente quer entregar os pontos, não é verdade? Pendurar chuteira, né? A botina, né? Às vezes a gente quer pendurar a chuteira, pendurar a botina, assim, falar, chega, não tem solução esse problema. Mas ela perseverou. Ela já não tinha mais nada mesmo, nada que perder nem que ganhar. Mas ela ganhou. O toque de Jesus fez ela renascer. Algo renasceu, a vida dela. De repente você tem um chamado, você tem algo dentro de você que precisa renascer. Mas é preciso perseverar. Você tem algo, tem uma palavra, uma direção que Deus deu para a sua vida. Mas é preciso tocar em Jesus, para que dele saia a virtude, para que você alcance o propósito que Deus tem. E aí eu pergunto, quantas vezes nós temos perseverado naquilo que nós cremos? Porque assim, ou nós cremos em Jesus ou nós não cremos, não é verdade? Como a pastora Célia disse, nós somos já um grupo aqui que tem mais de 5 anos de conversão. Então nós já sabemos que ou nós cremos ou nós não cremos em Jesus. Então, quantas vezes nós temos perseverado naquilo que nós cremos verdadeiramente? É fácil a gente falar que crê de palavras, mas na hora das ações, das atitudes, eu tenho que perseverar. Eu tenho que perseverar até o fim. Quando o Filho do Homem voltar, achará fé em mim, achará fé em ti. E devo perseverar. Um pouquinho mais para frente, aí em Marcos 7, divida a página um pouquinho. Uma outra mulher que me chamou a atenção. E você vê que essas mulheres a gente não vê o nome delas, mas a gente vê as atitudes e as ações. E muitas vezes, dentro da igreja, dentro do nosso mundinho evangélico, nós queremos mostrar o nosso nome. Mas Deus quer que nós mostramos as nossas ações, as nossas atitudes. Como essas mulheres mostraram ações e atitudes. Vamos ver aqui, ó, Marcos 7, 24. 24 ao 30. Diz assim: levantando-se, partiu dali para as terras de Tiro e Sidom. Tendo entrado numa casa, queria que ninguém o soubesse.
No entanto, não pôde ocultar-se, porque uma mulher cuja filhinha estava possessa de espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, veio e prostrou-se aos pés. Esta mulher era grega, de origem sírio-fenícia, e rogaram-lhe que expelisse de sua filha o demônio. Mas Jesus lhe disse: deixe primeiro que se fartem dos filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, lhe respondeu: sim, Senhor, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem as migalhas das crianças. Então lhe disse: por causa desta palavra, pode ir, o demônio já saiu de tua filha. Voltando ela para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio o deixava. Meu Deus, eu olho para essa mulher e imagino que ela fosse uma mulher brasileira como nós. Ela tinha soltado os cachorros de Jesus. Vamos falar a verdade. Né? Se ela fosse uma mulher assim, agitada, baiana, né? Arrochada assim, fosse uma brasileira, ela ia falar: o senhor está me chamando de cadela? É isso mesmo que eu entendi. Eu venho aqui pedir ajuda para o senhor me chama de cadela. O que você está pensando que é? Eu venho aqui me humilhar perante o Senhor, pedir ajuda, e você me chama de cadela assim? Não quero mais nem saber. Não seria assim a nossa atitude? Mas muitas vezes Deus conhece o caráter e a personalidade de cada uma de nós. Conhece o orgulho, a vaidade do meu e do seu coração. E com algumas, Jesus tem que ser um pouquinho mais firme. Porque senão a gente avança, como diz a pastora Célia, a expressão fica, volta. Né? Então talvez, estudando aqui, eu vi que essa mulher, a origem que ela veio, sírio-fenícia, era um povo que era inimigo do povo de Israel. E era um povo orgulhoso, um povo vaidoso, um povo que talvez se vestia um pouco melhor na época, né? Um povo soberbo. Então Jesus sabia quem era aquela mulher. Então quando a gente para ver, a gente vê que aquele povo, ela veio desse povo orgulhoso, soberbo. Não, onde você também veio. Olha que legal. Né? E aí a mulher veio dessa origem. Jesus sabia que se eu falar isso. E vamos imaginar que Jesus também, ele na condição dele, vendo tudo isso assim, essa diferença cultural, essa diferença, como homem, ele olhou e falou assim: acho que eu não vou perder tempo com essa mulher, né? Meu pai não me enviou ainda, não é tempo ainda de alcançar os gentios, né? Não, quando cai ali, porque a Bíblia diz que ele ficou em silêncio. Então quando ele ficou em silêncio, acho que pensando, não vou nem responder, né? Mas ela continuou: Senhor, né? Se você olha para mim e responde alguma coisa. E quando ele abre a boca e responde, ainda parece ser uma palavra dura, não é verdade? Mas Jesus muitas vezes ele procurou fé no povo dele, no povo de Israel. E aí ele diz que muitas vezes ele não encontrou tamanha fé como no coração dela. No coração dela. E muitas vezes nós vemos algumas pessoas que não são evangélicas, não são convertidas, e elas às vezes não alcançam, nós falam: por que ela alcançou, não? Qual é a tua fé? Achará o Filho do Homem fé em teu coração? Como tem sido a tua fé? Por que ele alcança e por que eu não alcanço? Como está a tua fé? Aquela mulher, ela conhecia Jesus. Em João 17, 14 diz assim: se me perdires alguma coisa em meu nome, eu o farei. Então ela conhecia Jesus. Ela sabia quem era Jesus. Então o que me chamou a atenção nessa mulher também foi a determinação dela. Ela não ficou ali acomodada, ela não ficou conformada com a resposta que Jesus deu. Porque nós iríamos falar poucas e boas para Jesus, iríamos virar as costas e não iríamos voltar mais, não seria assim. Ela não ficou acomodada, ela ainda: Jesus, mas se até os cachorrinhos comem das migalhas, olha que fé dessa mulher, olha que humildade, ela se humilhou, sabe, de toda aquela soberba, de tudo aquilo que ela era, ela se humilhou, ela se quebrantou ali, né? E a Bíblia diz que o coração quebrantado, Deus não resiste, né? E foi esse o coração que estava naquela mulher. E aí, será que nós temos conhecido Jesus como aquela mulher conheceu? Ela conheceu de ouvir falar, ela sabia aquilo que ele estava fazendo. E muitas vezes nós conhecemos Jesus, porque estamos dentro da igreja, mas nós estamos vivendo pertinho de Jesus. Como essa mulher que teve pertinho. E muitas vezes nós não conseguimos aguentar o não de Deus. Que Deus não é Pai?
Pai. Tem muitas mamães aqui também, tem? Você fala não pro seu filhinho, pro seu filhinho. Fala não também? Não. Deus também fala não. Só que quando Deus fala não, você faz aquela cena igual do seu filho quando era pequeno, se já é grande, quando é pequeno, faz. Mas não, Deus! O senhor não está vendo que eu estou na igreja? Eu estou dizimando, estou ofertando, estou orando. Não! Mas nós achamos melhor murmurarmos do que irmos nos prostrar, chorar, rasgar nosso coração diante de Deus. Como aquela mulher fez, ela se humilhou. Nós falamos, tudo bem, Deus, o Senhor está dizendo não, eu posso até não merecer, Senhor. Mas me prepara para merecer. O que eu devo fazer? O que eu devo alcançar? O que o Senhor tem para mim? Não, é melhor a gente murmurar. Essa mulher também teve a esperança. Porque quando ele disse que ele não ia desperdiçar o que ele tinha com os cachorrinhos, a nossa esperança falando já seria ter ido por água abaixo, né? Agora já era, não vou nem falar mais nada, não é assim? Quando Deus fala não para você, às vezes sua esperança acaba. Quando ele fala não, mas ele fala não porque ele te ama, ele sabe a hora certa, o momento certo, a condição certa. Nós precisamos ir lá, nos ajoelhar, nos dobrar perante o Senhor, nos humilharmos como essa mulher fez. Qual foi a última vez que você buscou o Senhor dessa maneira? Responde para você mesmo. Qual foi a última vez que você buscou o Senhor se humilhando verdadeiramente? É esse tipo de fé, é esse quebrantamento que o Senhor Jesus procura. Essa mulher, ela também teve muita força de vontade. Porque Jesus, ele provou e ele provocou aquela mulher. Fala a verdade. Ele provou e provocou, né, a atitude daquela mulher. Usando assim uma linguagem aparentemente quanto agressiva, né, a forma da qual ele falou. Mas ele sabia quem era aquela mulher, da onde ela estava vindo, que orgulho, soberba, vaidade precisava ser tratado. Assim como muitas vezes o nosso orgulho, muitas da nossa religiosidade precisa ser tratada no meio da igreja. E Deus precisa ser firme conosco muitas vezes. E por isso que nós precisamos aprender a ouvir o não de Deus, porque não é por amor. Você não fala não para o seu filho porque você não ama ele. Você fala não porque você ama. Que você sabe que se você dizer sim para aquilo, a consequência não vai ser boa. E Deus é a mesma coisa. Ele te ama, ele me ama. E por isso que ele diz não para nós. Jesus pode encontrar esse tipo de fé em nós hoje? Ele olhar para mim e para você hoje. Ele pode encontrar esse tipo de fé? Que suporta o nome de Deus, que se humilha diante de Deus, que chora diante de Deus, que rasga o coração e realmente fala, Senhor, eu preciso entender o que o Senhor tem para mim. Essa mulher também, ela teve muita perseverança. Porque ela continuou dialogando com Jesus. Ela não virou as costas para ele. Ela perseverou. Ela ficou ali falando. Jesus não disse à mulher por causa do poder que ela foi curada, embora fosse também. Ele não disse por causa da sua ousadia, embora também ajudou. Mas ele disse, por causa desta palavra pode vir o demônio de sair da tua filha. O que queria dizer aquelas palavras? Aquelas palavras honraram a Deus. Reconheceu a paternidade de Deus através da vida de Jesus. Reconheceu quem era Jesus. Aquelas palavras reconheceu a autoridade. E o primeiro sinal de humilhação é eu reconhecer a autoridade da minha vida. A autoridade de Deus, a autoridade de Jesus e a autoridade de todos aqueles que o Senhor coloca sobre mim. É um sinal de humildade. Você reconhecer a autoridade. Queria que você fechasse os seus olhos agora, que você pensasse que o nosso intelecto, a nossa mente, ela é muito rebelde, ela tenta nos roubar, nossa alma, ela é muito enganosa. Só que precisa ser dominada à força, pela dor mesmo de se humilhar. Eu preciso desejar me humilhar. Aquela mulher desejou se humilhar, porque ela queria alcançar algo. A outra também se humilhou, porque ela queria tocar em Jesus. Toda vez que eu me humilho, que eu coloco o meu intelecto, que é rebelde, debaixo de uma submissão, reconhecendo a autoridade de Jesus Cristo, eu consigo tocar em Jesus.
eu consigo alcançar o favor e a graça de Deus como aquela mulher alcançou pela filha dela. Existem 3 virtudes na vida de uma pessoa humilde. A primeira, ela é submissa. Está sob o domínio de alguém mais forte. O que é isso? Ela reconhece a autoridade. A segunda, ela aceita a repreensão e não fica indignada, birrenta, que nem criança. Ela aceita a repreensão. Terceiro, ela recebe a palavra de Deus com mansidão. Ela reconhece a autoridade. Ela sabe que veio direto do trono e que nós muitas vezes precisamos de certos confrontos para nosso eu, nosso orgulho, a nossa vaidade, a nossa soberba, como aquela mulher, ser confrontada por Deus. Então eu recebo em mansidão, entendendo que eu preciso converter algumas áreas da minha vida. Sabe, eu estava ao longo do dia, nós recebemos tantas coisas e eu tinha preparado, achando que era uma das primeiras ainda, eu quero. Aí Deus mudou tudo, amém, né? Deus sabe todas as coisas. Eu tenho sentido que nesse dia há pessoas que se sentem feridas, machucadas. Não sei se a tua história é parecida com a minha, se é pior, se é melhor. Mas eu sei que Jesus quer te tocar. Só que Jesus só me tocou porque eu desejei. Como aquela mulher que tocou em Jesus, porque eu me humilhei, porque eu não me importei com o que as pessoas iam dizer. Porque as pessoas falaram muito. Que eu estava inventando, que era mentira, que não era isso, eles falaram muito. Eu não tinha motivo nenhum para querer tocar em Jesus. Não tinha motivo nenhum para querer estar aqui hoje. Mas o Senhor me restaurou. E Ele quer te restaurar nesse dia. Sabe, eu não ia contar nada disso hoje. Mas eu digo que o Senhor fez exploração do homem e da vontade de Deus. E eu creio que o Senhor quer te tocar. Ele não quer que você saia daqui com essa ferida. Ele quer que você alcance esse quebrantamento verdadeiro. Porque é somente com esse quebrantamento verdadeiro que você vai conseguir tocar em Jesus. Quando você reconhecer que na hora daquele problema, onde Jesus está, Jesus falou para mim, aonde o pior vai acontecer. Mas teria o pior? Teria o pior. Você poderia ter morrido e você não está aqui. Nem eu, nem você. Porque você imagina, mas a minha situação é muito pior que a sua, pastor. Pode ser, mas poderia ter sido pior. A tua vida poderia ter custado. E Jesus poupou a tua vida. O Senhor poupou a tua vida na tua história, como Ele poupou a minha vida na minha história. E hoje eu estou aqui para glorificar e honrar o nome de Jesus. Para pisar na cabeça de Satanás. E aonde Ele queria que eu fosse para o mundo e pudesse ser aí uma prostituta sem valor. Que era isso que eu me achava, que eu não tinha valor nenhum. Que eu não tinha pai nenhum. Que ninguém se importava comigo. Hoje eu estou aqui. Receber a graça do Senhor, uma unção do Senhor. Hoje eu sou uma pastora que posso ajudar outros a pisar na cabeça de Satanás. E dizer, não acabou a tua história. Deus tem algo mais para você. Não acabou a minha história, Deus tem algo mais. Eu não sei qual foi a tua história, qual é a tua história. Se você não teve pai, ou se o teu pai não foi uma boa figura para você, ou se você já sofreu alguma tentativa de abuso, ou um abuso mesmo, não sei qual é a tua história. Ou não sei qual é a tua dificuldade de romper, de vencer. Mas eu sinto que há mulheres aqui nessa tarde que se sentem desvalorizadas. E o Senhor quer trazer valor a você. O Senhor quer te tornar uma joia, uma pérola. E dizer o quanto você é precioso. Esse Jesus que me salvou, que me lavou, que me limpou, que me ergueu, Ele também quer ver você. Quer erguer a sua vida. E Deus tem algo, tem uma história para você, tem um chamado para você. Você tem valor, você tem algo para realizar nessa terra. Você não só veio para essa terra para ser rejeitada, humilhada, mas muitas vezes, em humilhação, nós podemos nos quebrantar e rasgar o nosso coração, dizer, basta, Senhor, basta, e rasgar e dizer a verdade. E o Senhor vem com a cura restauradora dele sobre as nossas vidas. Queria que você fechasse os seus olhos nesse momento.
que você meditasse nessas mulheres que eu citei da Bíblia. Que você meditasse. Não sou nada sem Jesus, não sou melhor que ninguém que está aqui. Mas eu posso dizer, eu toquei Jesus. Porque eu perdoei aquele que meu filho. Porque hoje eu consigo falar, abrir os meus lábios e adorar o meu Senhor. Satanás queria que fosse humilhado perante os homens. Por alguns momentos eu até fui. Como essa mulher deve ter sido humilhada quando ela pediu ajuda para Jesus. Mas ela não se importou. E um dia também não me importou. De voltar para a igreja, as pessoas dizerem, é aquela que era filha do fulano, que era crente, fez aquilo. Não me importei com que as pessoas me pensaram. E o Senhor te chama para não se importar. Há um grito aí dentro para sair de dor. Você não pode sair por essas portas com esse grito. Você precisa colocar para fora aquilo que te prende. Seja uma rejeição, seja alguma palavra de peso que alguém lançou, que aonde você coloca a mão não dá certo, que aquilo que você começa você não termina, que aquilo que você faz não prospera. Todo esse jugo, todo esse peso. Não espere que Deus vai ser que nem um drive-thru, chegar aqui e entregar na sua mão de bandeja. Porque a salvação Ele já pagou um alto preço. Mas eu preciso de você se levantar numa atitude de tocar Jesus. Sem se importar do que as pessoas vão falar. Às vezes você está dentro da igreja há anos, mas tem aquele probleminha, aquela rejeição, aquela culpa, aquele ódio, aquele sentimento de vingança escondidinho aí dentro. Às vezes você está dentro da igreja há anos e você fala assim, as minhas forças se esgotaram. Mas o Senhor quer te dar força nova, moção nova, algo novo. Sabe, amados, contando parece que é tudo muito fácil. E você fala, pastora, você não sabe a dor que eu estou sentindo. Mas foi um processo de 10 anos de cura. Não vale a pena ficar tanto tempo preso de vocês. Não vale a pena. Se o Senhor te trouxe hoje aqui, é porque não vale a pena ficar preso tanto tempo. Foram 10 anos. Eu me lembro que meu pastor dizia, você perdoa? Eu falava assim, eu perdoo, da boca para fora, mas no coração quero que ele morra. Quero me vingar. Não foi assim como eu contei poucos minutos aqui. Mas foi um processo. Mas precisa querer. Sempre dizia, eu quero. Eu falava, então você vai orar todos os dias e dizer, eu escolho perdoar uma pessoa. Mesmo que você não sinta, porque o perdão não é um sentimento, é uma escolha. Você vai orar todos os dias. E foi assim, todos os dias. Só que é preciso, aquele dia que é um marco, que você fala, eu quero, chega, eu vou permanecer, eu vou perseverar, eu vou ter força de vontade. Todos os dias eu vou fazer. Eu preciso que hoje seja esse dia da sua escolha. Eu quero tocar Jesus. Quanto tempo vai demorar, não importa. A multidão aperta Jesus. A minha fraqueza muitas vezes me faz parar no meio da multidão. A minha sujeira muitas vezes não permite eu chegar tão perto de Jesus. Mas eu vou perseverar, eu não vou desistir. Eu vou conseguir. Deus precisa dessa atitude tua hoje. Que você consiga. Feche seus olhos, não observe quem está no teu lado agora. Deus te trata no pessoal, Ele chama cada um pelo nome. Cuidado para você não se acostumar com a religiosidade. Correndo o risco de ver outros realizando aquilo que você foi chamado para realizar. Porque depende de uma escolha tua hoje. Você tem que se prostrar, se quebrantar diante de Deus, a ponto dele não poder se ocultar de você. A Bíblia diz que Deus não pôde se ocultar a necessidade daquela mulher que foi chamada ali de cachorrinho. Ele não
pode executar a tua necessidade hoje, se o teu quebrantamento alcançar a graça e favor do coração do Pai. Sua fé, ela resiste aos nãos de Deus? Como anda a sua fé? Você tem confessado o poder da palavra e crido no Deus da palavra? Se você confessar, se você crer, Deus pode te tocar. Mas como eu disse anterior, é preciso crer. É preciso crer. E é preciso querer, escolher. E o Senhor te dá uma oportunidade hoje. Nós não sabemos o tempo que nós temos aqui nessa terra. Deus tem um propósito para cada um de nós. Mas eu digo, Ele não te trouxe aqui à toa. Hoje é o tempo, hoje é o momento. Não se sinta suja, indigna, pequena para receber o toque do Senhor. Ele quer te tocar. Não importa por onde você andou, o Senhor quer te restaurar. E uma das coisas que fizeram parte da minha restauração em Cristo foi ter conhecido meu esposo, aonde verdadeiramente ele se converteu e me trouxe de volta para os braços do Pai. E Deus pode trazer um restaurador para você. Se você é solteiro e você tem clamado ao Senhor, Ele pode usar um restaurador para a tua vida aqui também. Eu creio que Ele pode. Basta você escolher, você desejar. Deus, em nome de Jesus, Senhor, eu peço a tua graça e o teu favor sobre este momento, Deus. Toque em quem tu queres tocar, Senhor. Atenta os teus ouvidos para aquela que está em desespero nesta tarde, Senhor, querendo o toque do Senhor, Jesus. Inclina os teus ouvidos e os teus olhos, assim como um dia o Senhor inclinou para mim, Jesus. Inclina os teus ouvidos e os teus olhos para aquela que tem um grito de desespero, Senhor. Uma atitude de desespero, Senhor. Um coração rasgado e quebrantado diante do Senhor, Jesus. Inclina nesta tarde, Senhor, os teus ouvidos e os teus olhos, ó Deus, para aquela que está necessitada de um toque do Senhor, Deus. Que teu Espírito Santo possa convencer, Deus. Qualquer uma que tenha barreira, Deus, que não consegue, Deus, que tamanha dor, tamanha aflição, Jesus. Nutre pelo poder do teu Espírito, Senhor, para que ela possa romper, Jesus. Você pode tocar em Jesus. Você é digna, sim. Não ouve a voz do diabo na tua mente. Não ouve o engano de Satanás na tua mente que diz que você não pode, você não é digno. Porque o Senhor diz que você é. Lembre que muitas vezes nos seus o Senhor não encontrou também a fé. Mas Ele procura nessa tarde fé no teu coração. Coração contrito e quebrantado, o Senhor não resiste. Busque o Senhor com todas as tuas forças nessa tarde, meu Deus. Queria que você ouvisse essa música agora e que você abrisse os seus olhos e confessasse tudo aquilo que dói em você. Tudo aquilo que te impede de romper, de crescer no chamado, no propósito que Deus colocou você. Às vezes é uma coisa tão pequenininha, não é tão grande, né? Quando você fala, tem até vergonha de expor isso, é uma coisa tão pequena, mas o Senhor se importa com o detalhe, com algo pequeno. O Senhor se importa com você. Porque para outras pessoas podem ser pequenas, mas para você é grande, para o Senhor é importante. Deixe de tocar. Não saia daqui guardando essa dor. Você não merece. Toque Jesus. Ore machê, dona machê, ore canta machê, dona machê, feche os seus olhos agora. Você e Deus. Nós estamos aqui na última ministração do dia. Você já entendeu a restauração do Senhor sobre a tua vida. Você já conseguiu entender o tamanho e o valor que tem o sangue de Jesus na tua vida, que você tem valor, que você funciona. Você já entendeu que o Senhor vai te curar, vai te restaurar.
machucada. Um parece quebrantar esse ao Senhor e a outra se endurecer mediante as adversidades. Não escolha essa carne se endurecer diante das adversidades que o diabo tem colocado na sua vida. Porque do lado paralelo às adversidades que Satanás tem colocado, o Senhor tem colocado a cura, a libertação, a restauração do seu lado. Mas há uma escolha em tocar Jesus. Há uma escolha. E eu digo para você, é possível. É possível. Creia em nome de Jesus. Ore, machuque, canta.